Domando a fúria interior, lições bíblicas sobre controlar a raiva. Você já se perguntou como lidar com a raiva em um mundo onde as emoções muitas vezes se tornam tempestades incontroláveis? Neste momento, exploraremos uma passagem bíblica que oferece sabedoria sobre domar a fúria interior. Vamos mergulhar nessa jornada, descobrindo como as lições antigas podem ser faróis de luz, guiando-nos através dos mares tumultuados da raiva. A raiva na Bíblia, uma análise profunda. Iniciamos nossa exploração na Bíblia com uma passagem que ressoa sobre a raiva. Em Efésios 4:26, somos desafiados com a seguinte instrução: iraí-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esta afirmação aparentemente paradoxal nos convida a examinar a raiva não como um pecado em si, mas como a faísca que, se não controlada, pode inflamar atitudes prejudiciais. Como, então, podemos entender a raiva à luz dessa orientação bíblica? Quando a raiva descontrolada cria estragos. O mundo moderno oferece uma miríade de exemplos onde a raiva descontrolada causou estragos. Da agressividade nas redes sociais às explosões emocionais em relacionamentos pessoais, testemunhamos como a incapacidade de gerenciar a raiva pode resultar em consequências prejudiciais. Exemplos de indivíduos que, ao permitirem que a ira governe suas ações, enfrentaram desafios significativos nos incentivam a refletir sobre como podemos evitar tais armadilhas em nossas próprias vidas. Domando a besta interior, estratégias para lidar com a raiva. A passagem bíblica nos desafia a não pecar em nossa ira, indicando que a raiva em si não é o pecado, mas sim as ações que dela derivam. Como, então, podemos domar a besta interior que é a raiva? Estratégias de controle emocional, práticas de mindfulness e a busca por soluções construtivas em vez de reações impulsivas são abordagens que ressoam com os ensinamentos bíblicos. Aprender a canalizar a energia da raiva para ações positivas torna-se uma jornada de autodomínio. A empatia como antídoto, entendendo o outro para controlar a raiva. A passagem em Efésios também nos lembra que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. Essa metáfora aponta para a necessidade de resolver conflitos rapidamente, evitando que a raiva se torne uma sombra prolongada sobre nossas vidas. A empatia emerge como um antídoto poderoso, permitindo-nos compreender as perspectivas alheias e encontrar terreno comum, evitando que mal-entendidos se transformem em combustível para a raiva. A jornada para a paz interior, cultivando a calma em meio à tempestade. A busca pela paz interior em meio à tempestade da raiva é uma jornada íntima. Exemplos de indivíduos que, ao aprenderem a arte da paciência e da reflexão, transformaram seus impulsos raivosos em oportunidades de crescimento inspiram-nos a trilhar esse caminho. A Bíblia, ao nos encorajar a não pecar em nossa ira, oferece uma bússola nessa jornada, indicando que a paz interior é alcançada quando aprendemos a controlar nossas reações emocionais. A transformação através da compreensão, como a empatia redefine conflitos. A Bíblia, ao nos instigar a não deixar o sol se pôr sobre nossa ira, destaca a importância de encontrar resoluções para os conflitos antes que eles se tornem sombras prolongadas em nossa jornada. A prática da empatia emerge como uma ferramenta transformadora nesse contexto. Ao compreender as perspectivas alheias e cultivar a habilidade de ouvir, podemos desarmar a raiva antes que ela se torne uma força destrutiva em nossos relacionamentos. A raiva como alerta, reconhecendo a necessidade de mudança interior. A Bíblia não nos instrui a evitar a raiva a todo custo, mas sim a controlá-la para que não resulte em ações prejudiciais. A raiva, quando compreendida como um alerta, pode revelar áreas de nossa vida que necessitam de atenção e transformação. Ao invés de suprimir essa emoção, a orientação bíblica nos desafia a usá-la como um espelho, refletindo sobre as causas profundas e buscando mudanças interiores significativas. Lidando com a raiva na prática, estratégias para o dia a dia. No cenário cotidiano, a aplicação prática dessas lições bíblicas envolve a adoção de estratégias concretas para lidar com a raiva.
A respiração consciente, a pausa reflexiva antes de reagir e a comunicação assertiva são ferramentas valiosas que, quando incorporadas, ajudam a transformar impulsos raivosos em oportunidades de crescimento pessoal. Exemplos de indivíduos que, ao implementarem essas práticas, experimentaram mudanças profundas inspiram-nos a trilhar um caminho de autodomínio. O impacto da raiva no bem-estar, a busca por uma vida equilibrada. A Bíblia, em sua sabedoria atemporal, alerta-nos sobre os perigos de permitir que a raiva domine nossas vidas. O sol não deve se pôr sobre nossa ira, indicando que prolongar conflitos pode afetar negativamente nosso bem-estar emocional. A busca por uma vida equilibrada envolve não apenas controlar a raiva, mas também buscar resoluções saudáveis para os desafios que enfrentamos. Exemplos de indivíduos que, ao priorizarem a paz interior, experimentaram benefícios significativos para sua saúde mental e emocional incentivam-nos a seguir esse caminho de equilíbrio. O desafio de domar a fúria interior. Ao final desta jornada pelas lições bíblicas sobre controlar a raiva, somos confrontados com o desafio constante de domar a fúria interior. A Bíblia nos oferece não apenas advertências, mas um roteiro para a transformação pessoal. Cada exemplo contemporâneo, cada estratégia prática, é um convite para trilharmos o caminho do autodomínio, cultivando relacionamentos saudáveis e construindo uma vida plena de significado. O perdão como caminho para a cura, liberando-se do peso da raiva. A Bíblia também nos ensina sobre o poder transformador do perdão. Ao abordar conflitos e raiva, o ato de perdoar surge como uma chave que abre as portas para a cura interior. A narrativa bíblica nos convida a perdoar assim como fomos perdoados, rompendo as correntes que a raiva pode criar em nossos corações. Exemplos de pessoas que, ao escolherem o perdão em vez do ressentimento, experimentaram uma liberação emocional profunda, mostram como essa prática pode ser um catalisador para a cura. A responsabilidade sobre nossas reações, cultivando a consciência emocional. A Bíblia destaca a nossa responsabilidade sobre como reagimos à raiva. Iraí-vos e não pequeis e nos lembra que a ira, por si só, não é o pecado reside nas ações que dela derivam. Cultivar a consciência emocional torna-se fundamental nesse processo. Ao reconhecermos nossas emoções e escolhermos respostas conscientes em vez de reações impulsivas, assumimos o controle sobre nossa fúria interior, construindo pontes em vez de barreiras. O ciclo da raiva, quebrando a corrente geracional. A Bíblia nos apresenta a oportunidade de quebrar o ciclo da raiva que muitas vezes se perpetua ao longo das gerações. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não é apenas um conselho para o indivíduo, mas um convite para interrompermos padrões prejudiciais que podem ser transmitidos de uma geração para outra. Exemplos de famílias que, ao adotarem práticas de resolução pacífica, conseguiram romper com esse ciclo inspiram-nos a criar ambientes de crescimento emocional saudável. A raiva como ferramenta de transformação pessoal, um chamado à reflexão profunda. Ao encerrar nossa reflexão sobre controlar a raiva à luz das lições bíblicas, somos desafiados a enxergar a raiva não apenas como uma emoção negativa, mas como uma ferramenta de transformação pessoal. A Bíblia, ao orientar sobre a ira, convida-nos à reflexão profunda sobre nossas próprias motivações, expectativas e vulnerabilidades. A raiva, quando entendida e direcionada de maneira construtiva, pode ser um instrumento de autodescoberta e crescimento interior. Transforme sua raiva em oportunidade de crescimento. Assim como um jardineiro habilidoso poda as plantas para promover um crescimento mais saudável, somos convidados a podar a fúria interior, permitindo que floresça um eu mais equilibrado e compassivo. Abraçar o perdão, assumir a responsabilidade sobre nossas reações e quebrar os ciclos prejudiciais são passos fundamentais. Que esta jornada pelas lições bíblicas sobre raiva seja o ponto de partida para uma transformação profunda em sua vida e nos relacionamentos ao seu redor. Junte-se a nós nessa jornada de autotransformação. A raiva, quando direcionada com sabedoria, pode se tornar o combustível para um crescimento pessoal extraordinário.
Que cada desafio, cada momento de irritação, seja uma oportunidade para cultivar uma mentalidade de paz, perdão e crescimento. Transforme sua raiva em uma jornada de autodescoberta e construa uma vida plena de significado e bem-estar emocional. Curta e compartilhe nosso vídeo.